falando contigo nesse momento, usa telefone, tá? E agora, comigo também, tá? Coração, eu, boa noite, igreja. Louvado seja o Senhor Deus, que a graça e a misericórdia seja com você. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, 5 a 10. Eu passei bastante tempo pelejando e viu hoje com Deus. No outro texto, mas me saiu uma linha, até que Deus me mostrou que esse texto era o que ele queria falar ao meu coração. E, confiado no poder de Deus, acredito que ele vai falar até por todos nós, como igreja, nesta noite. Desejo a ele toda a honra e toda a glória. Pedi a ele que fosse pelo menos um barro que não atrapalhasse tanto. E acredito que pelo poder dele, ele vai fazer a obra com poder. Amém? Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar acompanhando. Fiquem à vontade, se quiserem se colocar em pé. Cada um pode ser assim. Né? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Amém? Ele pode acrescentar? O teólogo inglês J.B. Lincoln enfatizou as semelhanças entre a carta de Gálatas, Coríntios e Romanos. Todos tratam da controvérsia judaizante em um certo grau. E a palavra nos faz pensar que isso é uma ação que vem constantemente. Desde o paraíso, que vamos observar, lá estavam os dois que deveriam viver para a glória de Deus, em adoração, em comunhão plena com ele. Satanás estava presente. E ele trabalha na mente daquele casal, buscando nos seus desejos, na sua liberdade de poder decidir, e ele trabalha de tal maneira que eles acabam decidindo pelo seu próprio conceito. Abandonam o que Deus falou. Naquele momento, dá para entender que eles abandonaram a liberdade. Eram livres, que a liberdade ela nunca vem sem responsabilidade. Para ser livre, tem que ter responsabilidade em igual proporção. E eles fecharam, seguiram o caminho do seu próprio coração. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, os judeus estavam presentes em todo o Império Romano, principalmente nas cidades mais importantes. Muitos deles se converteram ao cristianismo. E, dentre os convertidos, havia aqueles que queriam impor a lei mosaica sobre os cristãos gentios. São os judaizantes. Isso já nos faz pensar que na nossa conversão, nós sempre tendemos a trazer conosco e trazemos as nossas características. E
vão ser deixadas. Aquele que mentia não minta, a própria palavra nos ensina, são vários ensinamentos de que nós devemos deixar a velha criatura e fazer aquilo que é novo. E o exemplo do novo é Cristo. Ele é o exemplo. Olhar para ele, né? E é uma coisa que é muito importante nós pensarmos assim. Eu aprendi nessas questões de debate, né, com os irmãos, com os parentes da família, meus irmãos da minha família, lá, os irmãos da igreja, e cheguei a uma conclusão. Não é do meu jeito e nem do seu. É de Deus. Resolve qualquer embate. Não é do meu nem do seu. É do jeito de Deus. Vamos nos encaixar na vontade dele, né, abrir mão daquilo que é os nossos valores e ficar com os valores dele. E isso termina em plena liberdade. Assim como os fariseus e saduceus perseguiram Jesus durante todo o período messiânico, né? O período que a gente vai ler nos evangelhos, vamos ver que Jesus foi perseguido o tempo todo. Os judaizantes pareciam estar sempre acompanhando Paulo, os passos de Paulo na implantação das igrejas, a fim de influenciar as igrejas por ele estabelecidas. E essa questão entre o judaísmo e o cristianismo percorre o Novo Testamento. E isso é um fato. Por que ele é importante para nós nessa noite? Porque isso não mudou. Mudou o nome, mudou o país, mas a igreja de Cristo é a igreja de Cristo, não importa onde ela esteja. Satanás é a igreja de Satanás, não importa onde a igreja esteja, ele vai estar lá usando os recursos que ele tem naquela região, naquela cultura, para introduzir lentamente as suas ideias, suas distorções, porque ele sabe que, fazendo isso, ele vai atacar a igreja de dentro para fora. De fora para dentro, a igreja perseguida, muitas vezes ela prevalece. Morte, né, como foi dito hoje, né, das espadas, matando os cristãos, e eles não negaram. De fora para dentro. Mas Satanás, ele destrói muito mais de dentro para fora. Quando ele consegue introduzir os enganos dele, como ele fez, ele estava trabalhando, e todas as cartas seguem a mesma linha. Nós vamos perceber sempre isso nas cartas. Quando nos convertemos ao cristianismo, trazemos muitos pensamentos e práticas, religiosas ou não, para a nossa primeira experiência com Cristo. Fazemos. Isso aí, eu já ouvi testemunho de pessoas que ao entraram na igreja, né, e ouvia os hinos e pensava em trazer alguma coisa de fora para dentro. Porque é dele isso, da natureza dele, ainda não transformada, não totalmente preenchida pela presença do Espírito em Deus. Porque muitas coisas nós temos que deixar, abandonar. Isso envolve trabalhar com a plena liberdade. Se não formos totalmente livres, não seremos cristãos verdadeiros. Precisamos ter isso na nossa mente, liberdade. Porque Cristo nos libertou. E nós, muitas vezes, nos submetemos aos nossos conceitos antigos que estão em nós, e nós devemos decidir sobre isso. Decidir deixar aquilo que não é próprio e aceitar da parte de Cristo aquilo que é próprio para a igreja. Eu vi uma frase interessante na questão definindo isso. Na verdade, não é uma definição de liberdade, mas é um pensamento sobre liberdade. Diz o seguinte: a maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois a liberdade envolve responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. E realmente é o a deixar todas as coisas. Né? Eu me lembro que os discípulos falaram com Jesus: deixamos tudo para seguir. Para onde iremos? Traz um pensamento interessante que é justamente isso: é tornar-se totalmente estranho a esse mundo para habitar o mundo que Deus tem preparado para nós. É o deixar totalmente. É o ser a pessoa mais estranha desse mundo. É a loucura do Evangelho, né, transformando as nossas vidas. E o texto nos fala justamente do Evangelho praticado em liberdade. Nós vamos trabalhar em 4 pontos. Meditação breve, mas poderosa pela palavra. Não por aquele que fala, mas por aquele que já a entregou a nós. Primeiro
ponto que nós vamos pensar é que nós estamos enfrentando o risco de perder a nossa liberdade a todo momento de nossas vidas. Ignorar isso pode ser fatal às nossas liberdades. O tempo todo. Versículo 1 diz: estáis, pois, firme na liberdade. Essa é uma recomendação, estáis firme. É um processo, é um trabalho de revisão o tempo todo, que nos faz olhar para a santificação. Deus santo, nós a caminhos e aproximando-se dele cada vez mais. Ou seja, um processo de santificação. Já fomos separados e agora estamos caminhando. É um processo de buscar ser cada vez mais semelhante a Cristo. E isso, que Cristo é santo. Então, é um processo de santificação. Deixando aquilo que da velha criatura e buscando aquilo que vem de Cristo. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Algo interessante é que a Bíblia fala sobre servo. Gosto muito de repensar isso, porque esse processo mental nos faz manter-nos firmes na palavra. Servo. Ser servo de Deus é experimentar liberdade plena. Ao contrário, quando você é servo do pecado. Aí é escravidão. Ser servo de Cristo é você ser a melhor pessoa que Ele criou em você mesmo. É ser a sua melhor versão. Não como um pecador, mas como um filho de Deus. Restaurado, perfeito. Até que um dia alcancemos o corpo glorificado. Semelhante ao que Cristo alcançou por nós. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Isso mostra a liberdade. Gálatas estava acontecendo isso porque eles fizeram por si mesmos. Claro que houve aquele que propôs a circuncisão. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Vida antiga, servidão do pecado. Nova vida, liberdade em Cristo. Para escolher. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Claro que se formos pensar, nós não usarmos nossa mente para avaliar nosso viver, não vai poder entender claramente isso. Mas essa é uma condição para todos nós. Muitas vezes nós nos vemos pensando como pensávamos no passado. Um coração cheio de amargura, de rancor, sem fé, sem esperança. Nosso papel é clamar, clamar, clamar. E confiar, clamar e confiar. E muitas vezes a nossa antiga natureza prevalece. Ela traz de volta o pensamento. E isso sendo introduzido no nosso viver vai nos afastar de Deus lentamente, conforme nós vamos ver no versículo seguinte. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, eu leio 13, 14 e 15, diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O diabo usa valores que são do nosso dia a dia, daquilo que te atrai. Se ele usar uma coisa que não te atrai, que tentação é essa? Então ele vai trabalhar os nossos desejos, as nossas inclinações. Quanto mais inclinações eu trago da minha velha vida, mais difícil é o meu viver. Mais difícil vai ser a sobrevivência como cristão. Nós vamos sempre ficar em situação semelhante a essa, nos deixando, aqui no caso, nos deixar circuncidar. Muitas vezes vamos pegar coisas do passado para usar na nossa vida presente. E isso vai complicar nossa vida. Segundo ponto, diz o seguinte: nossa liberdade depende de fazermos a escolha certa. Temos que fazer a escolha certa. Sempre vamos escolher. Se você chega diante de uma encruzilhada, você tem direita ou esquerda? Eu não escolho a direita, nem escolho a esquerda. Você escolheu ficar parado. Não tem como fugir da escolha. Tudo é uma escolha.
Tanto o silêncio quanto a fala. Tudo é questão de escolha. Má escolha, mau resultado. Versículo 3. De novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Decidiu, então agora está a cumprir a lei. Foi o que eles fizeram. É o que estava aqui, diz a palavra. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificai pela lei, da graça do Pai. É preciso escolher, diz Paulo, entre Cristo e a circuncisão. Isso dentro do texto. E nós também sempre vamos fazer escolhas. Quem vamos servir? Quem nos inclinaremos o nosso coração? É uma escolha que nós fazemos. Sempre. Aceitar a circuncisão significa abandonar o terreno da graça de Cristo. É o que ele diz, a graça decaída. Abandonar o terreno em favor da autojustificação, que é inferior e impossível justificar. O verdadeiro crente permanece na graça. Romanos capítulo 5, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O terceiro ponto, ao observarmos, é para fazermos a escolha certa, somente pelo poder do Espírito de Deus. As escolhas que nós fazemos por nós mesmos sempre serão erradas. Aquelas que, pelo Espírito de Deus, serão as melhores escolhas. Isso não neutraliza o ser, a pessoa em si. Porque um dia nós vamos dar conta de tudo o que nós fizemos. Tudo. Seu fim, estarei prestando conta diante de Deus. O versículo 5 diz: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Valores que muitas vezes nós trazemos para a nossa vida, que acabam nos direcionando, são valores que não forem valores de Cristo, não servem para nada. Aqueles que estão justificados pela fé, que tem o Espírito como penhor da sua aceitação para Deus, para com Deus, esperam confiadamente pela fé, a consumação da glória, ou seja, a esperança da justiça. E se Cristo está em vós, corpo, na verdade, está morto. Diz Romanos, capítulo 8, versículo 10. Está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Esse é o Espírito da liberdade que há de nos ressuscitar. Fizemos a escolha certa, será pelo Espírito. Por nós mesmos, a escolha sempre será uma escolha errada, que vão nos afastar. Por mais que nós possamos ser sábios, mas somente Cristo realmente é que tem a resposta para todas as coisas. O fato é que temos inclinações nossas. Essas inclinações sempre nos afastarão de Deus, da verdade de Deus, e nos manterão presos, e nos levarão de volta à escravidão. Porque só em Cristo, nós encontramos a liberdade de viver, ser livre. Com os mesmos problemas da terra, todos nós temos, mas livres, com esperança, podendo encontrar respostas para todas as coisas na palavra, vivendo a plena liberdade com que Cristo nos libertou. Quarto ponto. Não devemos menosprezar nossas inclinações carnais, ou seja, os nossos pecados que estão latentes muitas vezes na nossa carne, que nos afastam de Deus, por mais insignificantes que possam parecer. Vamos fazer sempre uma boa varredura, observar. Um pequeno detalhe pode destruir, né, a nossa vida. Tudo aquilo que nós identificarmos que não procede de Cristo, não glorifica a Deus no nosso Deus, precisa ser trabalhado para ser retirado.
quer seja em comportamento, e muitas vezes nós experimentamos isso nas discórdias, nas discussões, nos tratos, nas dificuldades. Muitas vezes isso aparece na nossa mente. O importante é não negligenciar. Por menor que seja, ela vai trazer problema para a nossa vida. Diz Tiago, no capítulo 5, capítulo 1, versículo 25. Entretanto, não vou ler o nosso texto, versículo 7 do nosso texto, olha o que diz: corrias bem, ou seja, estavam indo bem, mas por algum motivo saiu por um caminho errado. Alguma coisa aconteceu e desviou os Gálatas daquilo que havia sido estabelecido para a caminhada deles. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Claro que houve aquele que introduziu o engano. Ele tem o erro dele. O texto vai falar qual é a expectativa para a vida dele. Mas cada um que decidiu por si mesmo seguir o caminho, cometeu pecado, cometeu o erro, desviou aquilo que havia sido estabelecido. Corrias bem, quem nos impediu para que não obedeçais à verdade? Versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. E diz versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu já fiz essas experiências, você põe um pouquinho de fermento, a água morna, um pouquinho de açúcar, põe um porção mínima de fermento, e deixa ali. Meia hora depois, você não acha mais água nenhuma, é só fermento. Se colocar um grãozinho pequenininho, que às vezes até difícil de achar, o processo é desse, ele vai cobrir toda a massa. O pequeno erro que fica no nosso viver, ele tem um preço, tem um custo. Então, isso me ajuda a pensar nessa questão, né? A ser detalhista. E cada um consegue fazer por si. Não é correto olhar para a vida do outro e tentar encontrar qual é o problema do outro para que o outro faça as correções. É uma questão pessoal. Vamos olhar para si e ver o que temos no nosso viver que tem nos atrapalhado. Aquilo que ainda faz parte da nossa antiga natureza. Às vezes a gente escuta algumas pessoas falando, né? Eu vi uma vez alguém falando, isso aconteceu comigo, eu desço da graça e espanco. São atitudes que longe demais das coisas de Deus. E tornou-se muito comum também brincar com as coisas de Deus. E isso é uma coisa que nós vamos acostumando lento, devagarzinho. Nós vamos acomodando. É um princípio que a gente usa na naturopatia, que é o princípio do sapo na água quente. Você joga na água quente, ele pula e vai embora. Você põe na água fria, vai crescendo lentamente, ele não se dá conta. Um belo momento, ele não consegue mais compensar essa temperatura, igualar a temperatura. Tenta fugir, não tem mais força, já gastou tudo que tinha ajustando a temperatura e morre. Satanás sabe disso, eu sei, nós sabemos e ele sabe. Então, ele introduz os erros na nossa natureza, daquele que tem na frente de cada um, e vai dosando, e vai aquecendo lentamente, e um belo dia você não tem mais força para sair. Perdeu, passou. Que é o que vinha acontecendo. Eles estavam circuncidando, estavam juntando Cristo mais circuncisão, agora vai dar certo. Porque os judaizantes convertidos entendiam assim. Eles vieram do judaísmo e o judaísmo não saiu deles. E o cristianismo entrar numa nova criatura liberta totalmente de qualquer ideia anterior. Tiago, capítulo 1, agora sim, capítulo 1, versículo 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela perseverar na lei da liberdade. Não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, é o processo de realização que vai nos transformando. E quando Deus nos tira da zona de conforto, ele faz com que a sua fé funcione. Aquilo que você ouviu dele, aquilo que moveu o seu coração, funcione. Você percebe que funciona. Você pregou, nós temos várias experiências nessas questões de evangelismo. Nós paramos uma vez, nesse bairro mesmo, e fomos visitar uma pessoa que ia fazer evangelismo com ela, e aí o filho dela vinha passando, e ele correndo, aí de repente ele para, diminui a velocidade,
passa por nós e pede, me desculpa de eu estar sem camisa. Eu nem sabia. Quer dizer, ele talvez percebeu, nas forças mutuais evangelizar, e manifestou dessa maneira. São coisas que Deus faz que a gente nem percebe. E você sai da zona de conforto e tem que enfrentar, tem que viver. E nesse momento você se torna dependente de Deus. Acabou. Não tem mais você. Agora é Ele que está fazendo a diferença. Não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Esse bem-aventurado eu gosto uma vez eu vi uma pregação, isso nunca mais saiu da minha mente. Mais que feliz. Mais que feliz. E esse é o projeto de Deus para nós nos fazermos mais que feliz. Cada um a seu jeito. Tem sorriso, tem sorriso. Movimento sem movimento. Mas a felicidade é o que ele produz em nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos. Como livres, não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Não usei da liberdade para dar lugar à carne, mas usar da liberdade para sermos servos fiéis. O que nós observamos? Os pontos que nós observamos hoje. Estamos enfrentando risco de perder nossa liberdade a todo momento de nossa vida. Que é o exemplo que foi dado aqui de alguém que tinha até um buraco no chão quando eu era da oração. Então, mente em contato com Deus o tempo todo, para observar as ciladas, para perceber os enganos, e não se mover facilmente para qualquer lado, em qualquer momento. Uma coisa da natureza humana é que, quando você se vê numa situação crítica, o seu cérebro, o corpo para de mandar, diminui a quantidade de oxigenação do cérebro e desvia tudo para os meios, para você lutar ou correr. Então, nesse momento, sua mente lógica não funciona. Então, estar ligado com Cristo vai nos fazer, vai ser semelhante àquele que não sai dessa situação, mas ele apenas para, observa e decide. Isso faz a boa decisão. Porque não confiamos na nossa força, nos nossos braços, nem na nossa perna para fugir, mas nele, que nos livra do mal. Nossa confiança está nele. Nossa liberdade depende de fazermos as escolhas certas. Qualquer erro tem custo. Todo erro tem custo. E para fazermos as escolhas certas, somente pelo Espírito Santo de Deus. E a mente, traz a mente de Cristo, nós devemos nos submeter a isso, usando a palavra de Deus, inspirada por Ele, e Ele que nos convence que devemos fazer. Mostra os nossos erros e mostra como consertar. Todos os momentos da nossa vida. E, enfim, não menosprezar as nossas inclinações carnais. Que saber que somos pecadores. Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará? Falando das coisas que ele queria fazer, entendia de um jeito para fazer da parte de Deus, e quando ele executava, ele viu que não era daquele jeito. Fez errado, não saiu do jeito que deveria sair. Mas, por mais insignificante que possa parecer, as nossas inclinações, leve em conta. Melhor trabalharmos incessantemente na busca de uma vida mais correta e justa diante de Deus, através da presença de Cristo, do crescer de Cristo em nós, do que arriscar. E saber que o inimigo está sempre nos rodeando, sempre buscando. Ele pode atacar o cristão de fora para dentro ou de dentro para fora. O resultado é o mesmo. O objetivo dele é o mesmo. O resultado vai depender de nós. Se observarmos o engano, retirarmos e enfrentarmos as externas, os ataques externos, mais cruéis que possam parecer, somente
com o poder de Cristo, nós vamos poder vencer os ataques, tanto externos como internos. Deus possa nos ajudar, né, a vivermos essa liberdade, né, praticarmos essa liberdade através do Evangelho de Jesus Cristo. E é o próprio Cristo que nos libertou para essa liberdade. Deus seja louvado.